Mãe morta aos 11 anos, irmão assassinado pela polícia por engano, casado aos 16, vendendo doce em trem para sobreviver. A vida destruiu esse menino antes dele completar 20. E então a fama chegou e ele destruiu todo mundo ao redor. Esposa com o rosto roxo ao vivo, soco num repórter transmitido para o Brasil inteiro. Mulher constrangida a doar um rim na televisão e nunca indenizada. Dinheiro público desviado com notas frias, mandado cassado, contas penhoradas, passaporte bloqueado pela Polícia Federal e 2,5 milhões de reais emprestados do operador financeiro do PCC, que ele chamava de Banco da Gente. 7 filhos, 9 netos, 0 contas pagas. Esse é Netinho de Paula. Deixa o like, se inscreve no canal Vidas por Trás da Fama, ativa o sino e me diz nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Começa agora! Antes de falar sobre os escândalos, os processos e o PCC, é preciso entender de onde veio esse homem. Porque a história de Netinho de Paula não começa em 2005 com uma esposa agredida. Começa muito antes, numa Coab de Carapicuíba, numa infância que a maioria das pessoas não sobreviveria sem cicatrizes profundas. José de Paula Neto perdeu a mãe com 11 anos. Ainda criança, viu um irmão ser assassinado pela polícia, morto por engano, confundido com um marginal. 2 golpes devastadores antes de completar a adolescência. O tipo de dor que ou forma um homem ou deforma um caráter. Para sobreviver, vendia doces nas estações de trem de Carapicuíba. Necessidade real, de todo dia, sem câmera e sem aplauso. E no meio dessa realidade brutal, tomou uma decisão que dizia tudo sobre como processava a dor. Se casou pela primeira vez com apenas 16 anos. Um adolescente tentando reconstruir o que a vida havia tirado. Não deu certo. Seria o primeiro de vários vínculos que não conseguiria sustentar. O que salvou esse menino foi a música. Em 1986, entrou para o Negritude Júnior, grupo que nasceu dentro da Coab, formado por amigos que dividiam o mesmo endereço e a mesma pobreza. O pagode era autêntico porque não havia outra opção. A dor era real, a música também. Mas há um detalhe que explica muito do que veio depois. Um menino que perdeu a mãe, perdeu o irmão e se casou aos 16, aprendeu cedo que ninguém fica para sempre, que os vínculos se rompem. E quando chegou o momento de escolher entre o coletivo e o interesse próprio, no grupo, no casamento, na política, ele sempre se escolheu o mesmo lado. O único que, para quem foi abandonado cedo demais, parecia seguro. O seu. Anos depois, quando as dívidas se acumularam e os bancos fecharam as portas, foi buscar dinheiro no lugar mais perigoso que existe, e chamou esse homem de Banco da Gente. Em 1986, quando Netinho entrou para o Negritude Júnior, o grupo era literalmente uma família. Os fundadores moravam juntos, dividiam o mesmo teto, o mesmo quintal, a mesma conta que não fechava no fim do mês. Era a versão musical da Coab, coletivo por necessidade, parceria por sobrevivência. E durante anos funcionou. Coab City, Tanajura, Beijo Geladinho, hits que estouraram nas rádios e colocaram um grupo de meninos pobres da periferia paulistana no topo do pagode nacional. Mas à medida que a fama crescia, uma tensão silenciosa foi se instalando. Os convites chegavam para Netinho, não para o grupo. A câmera encontrava o rosto dele antes de qualquer outro integrante. As emissoras queriam ele. Os fãs identificavam ele como símbolo do Negritude Júnior. Os outros membros trabalhavam para sustentar uma marca que cada vez mais tinha o nome e o rosto de apenas um deles. A sombra foi crescendo e o ressentimento junto. Em 2001, Netinho foi embora. Não foi saída negociada, não foi processo gradual, foi ruptura. A justificativa oficial era simples. A Rede Record havia feito um convite para ele apresentar um programa e a agenda entrava em conflito com os compromissos do grupo. Logística, não traição. Mas os integrantes do Negritude Júnior não aceitaram essa versão. Para eles, a saída era a confirmação do que sempre haviam sentido. Netinho sempre havia enxergado o grupo como degrau, não como destino. O rompimento gerou mais de uma década de afastamento total. Em 2014, Netinho tentou uma reaproximação com ex-integrantes Lino, Vaguinho e Fabinho, formando um novo grupo chamado inicialmente Negritudeando. A resposta dos membros que continuaram com o nome original foi imediata: processo judicial. Alegaram que o novo nome prejudicaria comercialmente a marca Negritude Júnior.
A justiça deu razão a eles, e o grupo de Netinho teve que mudar o nome para Família Coab City, uma derrota simbólica devastadora para quem havia ajudado a fundar o original. O episódio com o Negritude Júnior estabelece o padrão que se repetiria em cada capítulo seguinte da vida de Netinho: usar, crescer, sair pela porta dos fundos e construir a justificativa depois. Primeiro o grupo, depois a esposa, depois o partido, depois os cofres públicos. Sempre a mesma lógica e sempre as mesmas pessoas pagando o preço. E enquanto o Brasil ainda cantava Coab City sem saber de nada disso, Netinho já preparava o próximo capítulo, que seria muito mais sombrio. Entre 2001 e 2006, Netinho de Paula viveu o período mais brilhante de sua trajetória pública. E foi brilhante de verdade, não o brilho fabricado, não hype de assessoria, brilho de audiência real, de um apresentador que havia encontrado exatamente o formato onde seus talentos funcionavam com perfeição. O Domingo da Gente, exibido pela Rede Record, foi o veículo dessa ascensão. Não era apenas entretenimento dominical, era uma plataforma política disfarçada de auditório. Netinho usava o horário nobre do domingo para colocar em cena personagens que a televisão mainstream sistematicamente ignorava. Moradores de periferia, famílias negras, pessoas sem visibilidade. O quadro Dia de Princesa transformava a vida de mulheres simples em espetáculo de dignidade. Uma limusine, um dia de beleza, uma câmera apontada para quem nunca havia sido visto. O Brasil parou para assistir. Os números eram impressionantes. O programa entrou em rota de colisão direta com o Domingão Legal do SBT e o Domingão do Faustão da Globo. Rivalizar com Faustão no horário nobre da tarde de domingo não era façanha para amadores. Netinho fazia isso semana após semana, sustentado por uma conexão com o público periférico que nenhuma emissora concorrente conseguia replicar. Foi também nesse período que namorou Thaís Araújo por 4 anos. Os dois eram juntos a imagem de representatividade negra no topo do entretenimento brasileiro. Ele dominando o domingo na Record, ela dominando o horário nobre na Globo. Em novembro de 2005, fundou a TV da Gente, apresentada como a primeira emissora de televisão do Brasil voltada especificamente para o público negro. Parceiros angolanos e brasileiros, transmissão em São Paulo, Ceará e Bahia. Um projeto de legado. O menino da Coab criando uma emissora para dar visibilidade a quem havia sido invisível. Não sobreviveu à falta de patrocínio, mas o gesto revelava uma ambição que ia muito além do palco. Era o auge absoluto. Programa, emissora, namorada famosa, audiência nacional. O menino que havia perdido a mãe aos 11 anos e vendido doce em trem havia chegado ao topo. Mas por trás das câmeras, naquele mesmo ano de 2005, uma mulher estava sendo agredida em casa. E em poucos meses, o Brasil inteiro veria o rosto dela, com hematomas que nenhuma assessoria de imprensa conseguiria explicar. Fevereiro de 2005, Netinho de Paula estava no topo. Programa no ar, audiência sólida, emissora em construção, ex-namorada famosa. A imagem pública era de um homem que havia saído da Coab pelo talento e pela representatividade. E então Sandra Mendes apareceu diante das câmeras com hematomas pelo rosto e pelo corpo. E tudo desmoronou em tempo real. A denúncia foi direta e documentada. Sandra Mendes de Figueiredo, então esposa de Netinho, registrou o boletim de ocorrência detalhando agressões físicas severas. Apresentou fotografias dos machucados. A mídia reproduziu as imagens com amplitude nacional. O rosto roxo, os hematomas no braço, as marcas que não deixavam espaço para interpretação alternativa. Netinho era naquele momento o apresentador do programa que colocava mulheres simples em limusines para um dia de princesa. E sua esposa havia sido agredida em casa. A reação inicial de Netinho piorou tudo. Primeiro negou. Depois tentou minimizar, alegando que Sandra havia se machucado com uma porta durante uma discussão. A versão era implausível diante das imagens. Pressionado, recuou e admitiu o erro, mas com uma frase que o público nunca esqueceu. Como ela provocou, eu agredi. Independentemente, deveria ter tido sangue frio e ido para a rua. Não era pedido de desculpas, era confissão com ressalva, o tipo de declaração que nenhum advogado recomendaria e que nenhum fã consegue defender.
O que os processos judiciais revelaram depois era o contexto que havia desencadeado a briga. Sandra havia se recusado a assinar documentos que a fariam abrir mão de seus direitos sobre os bens do casal. Estava protegendo o que lhe pertencia legalmente. E essa recusa teria sido o estopim da agressão. O episódio revelou uma dimensão adicional, a de um homem que recorreu à violência física quando perdeu o controle de uma negociação financeira. O mesmo padrão que anos depois apareceria nas mensagens com o agiota do PCC. Quando o dinheiro estava em jogo, Netinho não media consequências. 2005 ainda não tinha terminado. Naquele mesmo ano, uma comissária de bordo registrou queixa contra ele por agressão e ganhou o processo na justiça. 2 casos de violência no mesmo ano. Um padrão estava se formando, e o pior ainda estava por vir. Se fevereiro de 2005 havia sido o primeiro terremoto, o que aconteceu em novembro de 2005 foi a réplica que derrubou o que ainda estava de pé. Desta vez, não havia versão para construir, não havia porta para culpar, não havia contexto que suavizasse o que todo o Brasil assistiu com os próprios olhos. Netinho de Paula desferiu um soco na cabeça de um repórter ao vivo e as câmeras gravaram tudo. O evento era o Troféu Raça Negra, uma celebração do Dia da Consciência Negra, que também marcava o lançamento da TV da Gente. Era um momento que deveria ser de triunfo, o homem da Coab inaugurando a primeira televisão negra do Brasil. O repórter Rodrigo Scarpa, o vesgo do extinto Pânico na TV, cobria o evento com um estilo provocativo que era a marca do programa. Fez uma pergunta de duplo sentido, exatamente o tipo de abordagem que qualquer assessor orientaria o cliente a desviar com um sorriso. Netinho não desviou. Avançou sobre o repórter e desferiu um soco direto na orelha de Rodrigo Scarpa. As imagens rodaram o país em loop durante dias. Não havia ambiguidade possível, não havia ângulo favorável, não havia montagem enganosa. Era um homem público, num evento público, agredindo um profissional de imprensa diante de múltiplas câmeras. O vesgo registrou boletim de ocorrência, entrou com processo civil e Netinho perdeu. Condenado a pagar indenização por danos morais. Mais uma sentença, mais uma dívida no passivo crescente. O timing tornava o episódio ainda mais devastador. Netinho havia acabado de fundar uma emissora cujo propósito declarado era dar voz e dignidade ao povo negro. Horas depois, agredia um repórter ao vivo. A contradição entre o discurso de representatividade e a conduta violenta tornou-se o principal argumento de todos que passaram a questionar a autenticidade do personagem público que havia construído. O homem que dizia defender a periferia tratava as pessoas ao redor com violência, em casa, na rua e diante das câmeras. Em 2006, a Rede Record encerrou o contrato. O Domingo da Gente saiu do ar. Netinho saiu carregando 3 processos ativos: Sandra Mendes, a comissária de bordo e o vesgo. Em 2018, perderia ainda outro processo para Rodrigo Scarpa por difamação, após sugerir publicamente que o repórter era racista. Uma única briga gerou 2 derrotas judiciais separadas por mais de uma década. Mas naquele momento, enquanto os processos se acumulavam, Netinho já tinha um novo plano: entrar para a política. E o eleitor paulistano, talvez por memória afetiva do Dia de Princesa, estava prestes a dar a ele exatamente o que ele pedia. Existe um caso na trajetória de Netinho de Paula que não envolve política, não envolve crime organizado e não envolve violência física direta, mas que talvez seja o mais revelador de todos, porque expõe com clareza cirúrgica o que acontece quando um homem confunde o poder de uma câmera com o direito de decidir pelo corpo de outra pessoa. A história começou no Domingo da Gente, no quadro Dia de Princesa, o mesmo segmento que havia projetado Netinho como símbolo de dignidade popular. Uma mulher enviou uma carta ao programa pedindo ajuda financeira para custear o transplante de rim da irmã. Queria ajuda financeira. O que encontrou no estúdio foi outra coisa completamente diferente. Diante das câmeras e de milhões de espectadores, Netinho conduziu o encontro numa direção que ela não havia autorizado. Voltou o foco para ela como potencial doadora do próprio rim. A participante resistiu. Tinha 2 filhas para sustentar, estava inscrita em concurso público, dependia do emprego. Netinho insistiu, chorou diante dela.
Usou o peso emocional do estúdio e o olhar de milhões de espectadores para dobrar a resistência de uma mulher que havia ido ao programa pedir socorro, não autorização moral para abrir mão de um órgão. Ela cedeu, doou o rim e perdeu exatamente tudo o que havia dito que perderia. O emprego foi embora antes da cirurgia, o concurso ficou para trás, a renda desapareceu. Ela processou Netinho por danos morais. A justiça condenou o apresentador em 2003 a pagar R$15 mil. Ele não pagou, recorreu. O processo tramitou por anos e com juros, multas e correção monetária acumulados ao longo de 2 décadas, a dívida chegou a R$100 mil em 2024. Em 29 de novembro de 2024, o juiz Marcos Gadelho Júnior ordenou à Polícia Federal que bloqueasse e apreendesse o passaporte do cantor. O homem, que havia planejado uma turnê com mais de 16 shows pela Europa e pelas Américas, com o projeto Samba 90 Graus, descobriu que não poderia sair do Brasil, por causa de uma mulher a quem havia constrangido ao vivo em 2001 e nunca indenizado completamente. A mulher doou um rim. Netinho não pagou R$15 mil. Essa frase sozinha diz tudo sobre as prioridades desse homem e sobre o que estava por vir quando os bancos fecharam as portas e ele foi buscar dinheiro em outro lugar. Depois do colapso na televisão, Netinho de Paula fez o que muitos artistas brasileiros fazem quando a mídia fecha as portas. Foi para a política. E o eleitorado paulistano respondeu com uma generosidade que ele não merecia e que ele não soube honrar. Em 2008, candidatou-se a vereador de São Paulo pelo PCdoB. Somou 80.432 votações, número expressivo que revelava que sua base popular na periferia permanecia intacta, apesar de todos os escândalos. Em 2010, tentou o Senado Federal e recebeu impressionantes 7,7 milhões de votos em todo o estado de São Paulo. Não se elegeu, mas o número demonstrava que o público que havia chorado com o Dia de Princesa ainda acreditava nele. Em 2012, foi reeleito vereador. E desta vez, o então prefeito Fernando Haddad, hoje ministro da Fazenda do governo Lula, o nomeou secretário municipal da Promoção da Igualdade Racial. Era o cargo perfeito para o arco narrativo do menino da Coab. Na teoria, coerente e simbólico. Na prática, foi onde Netinho cometeu seus erros mais graves e mais documentados. Enquanto ocupava cargos públicos, utilizava verbas do gabinete para obter reembolsos mediante notas fiscais de empresas fantasmas, as chamadas notas frias. A investigação do Ministério Público apontou também a compra de equipamentos de informática para uso pessoal com dinheiro público. O homem, que havia construído uma carreira falando em representatividade e igualdade, desviava dinheiro que deveria financiar exatamente essas políticas. Em novembro de 2015, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassou seu mandato por infidelidade partidária, após ele se desfiliar do PCdoB, que havia bancado mais de 50% de suas despesas de campanha, e migrar para o PDT sem justificativa reconhecida pela Justiça. Votação unânime. A condenação por improbidade administrativa veio em 2016. A Justiça determinou ressarcimento de R$275 mil aos cofres públicos. Ele pagou parte, parcelou o restante, deixou de pagar as parcelas. Em junho de 2023, o MP e a Prefeitura de São Paulo solicitaram a penhora de suas contas bancárias. O padrão era sempre o mesmo, e o público dos comentários identificou isso com precisão. Em frente às câmeras, um anjo; desligou as câmeras, um demônio. O secretário municipal da Igualdade Racial havia desviado dinheiro da igualdade racial. O apresentador do Dia de Princesa havia constrangido uma mulher a doar um rim. E agora, com as contas penhoradas, o passaporte bloqueado e os bancos fechados, Netinho precisava de dinheiro e foi buscar no lugar mais perigoso que existe. Contas penhoradas, passaporte bloqueado, processos ativos, dívidas acumuladas por 2 décadas. Esse era o cenário financeiro de Netinho de Paula em 2023, quando as mensagens que a Polícia Federal encontraria no celular de um operador financeiro do PCC foram enviadas. A revelação chegou em fevereiro de 2025, através de uma denúncia do Ministério Público de São Paulo. O GAECO havia denunciado 12 pessoas por envolvimento com a maior facção criminosa do Brasil.
lavagem de dinheiro, tráfico, corrupção e associação criminosa. Entre os denunciados estavam 8 policiais civis e Ademir Pereira de Andrade, apontado como o operador financeiro do PCC. E no celular de Ademir, após quebra de sigilo telemático, estavam mensagens de Netinho. A investigação revelou que Netinho mantinha bastante proximidade com Ademir e realizava empréstimos regulares com ele, chegando ao ponto de chamar o agiota de Banco da Gente. O nome não era coincidência, era referência direta ao maior programa de sua carreira. O homem que havia construído sua marca em torno da palavra gente usava esse mesmo termo para se referir ao operador financeiro do primeiro comando da capital. As mensagens, segundo o MP, evidenciam a prática criminosa de empréstimo a juros. Em maio de 2023, Netinho mencionava 2 empréstimos, um de R$500 mil e outro de R$2 milhões. Disse ao agiota: "Eu vou pagando você o que for dando aí, pode ficar tranquilo." Frase de quem havia normalizado aquela relação há muito tempo. Além dos empréstimos, a denúncia revelou algo ainda mais grave. Ademir teria pedido a Netinho ajuda para organizar inspeções na Penitenciária Federal de Mossoró, onde líderes do PCC, como Décio Português e Fuminho, estavam presos. Se confirmado, Netinho não era apenas cliente de um agiota, era canal de informação privilegiada para a cúpula da facção. A pergunta que o público fez com precisão devastadora foi simples. O homem que não pagou R$15 mil à mulher do rim em 20 anos conseguiu R$2,5 milhões emprestados de um agiota do PCC e chamava isso de normal. No meio de tudo, dos processos, das dívidas, das penhoras e do escândalo do PCC, há uma dimensão da vida de Netinho de Paula que quase nenhum documentário explorou com profundidade: os filhos. 7 ao todo, de 3 relacionamentos diferentes. 4 deles, Levi, Dudu, Dica e Vinícius, são músicos que seguiram os passos do pai. Juntos formam o projeto Os de Paula, que mistura pagode, samba, rap e funk. Uma dinastia musical construída sobre um sobrenome que carrega tanto história quanto controvérsia. Levi é talvez o mais bem-sucedido dos filhos musicalmente. Tem trabalhos com Luísa Sonza e NX0, e representa a geração que levou o pagode da Coab além das fronteiras do gênero. Vinícius é pai do 8º neto de Netinho, o pequeno Azaf, cujo nascimento em 2021 o cantor celebrou nas redes sociais com emoção genuína. Eduardo subiu ao palco com o pai pela primeira vez em 2005, no mesmo ano em que Sandra Mendes exibia Hematomas ao vivo no programa. 2 mundos opostos coexistindo no mesmo calendário. Há algo perturbador e humano ao mesmo tempo nesse capítulo. Netinho fala dos filhos com orgulho real e inegável. A agenda dos meninos é muito corrida, tá todo mundo na estrada, tocando seus projetos, disse em entrevista à Billboard Brasil. É um pai que acompanha, que celebra, que publica fotos dos netos com carinho. Mas esse mesmo homem, que não pagou R$15 mil à mulher do rim em 20 anos, que tevou contas penhoradas, que pegou R$2,5 milhões emprestados de um operador financeiro do PCC, é o modelo de vida que esses filhos cresceram observando. 2 deles são adotivos, detalhe que humaniza profundamente e que contrasta com o padrão de abandono de vínculos que atravessa toda a sua trajetória. Netinho adotou 2 filhos, mas não conseguiu honrar compromissos financeiros com uma mulher que doou um rim ao Rivo no seu programa. Amou os filhos, mas usou o grupo que o criou como degrau. Celebrou os netos nas redes sociais, mas acumulou dívidas com o dinheiro público que deveria ter servido para melhorar a vida de pessoas como ele. Os filhos herdaram o talento, herdaram o sobrenome, herdaram o palco. O que ninguém sabe é o que mais herdaram, e se o padrão que Netinho estabeleceu ao longo de décadas será repetido ou quebrado pela geração seguinte. Há uma frase que Netinho de Paula nunca disse publicamente, e que resume tudo. Não é uma declaração explosiva, não é uma confissão dramática. É simplesmente: eu errei, vou corrigir. Sem ressalva, sem justificativa, sem culpar a provocação, o partido, a pandemia ou o agiota que ele não sabia que era do PCC. Essa frase nunca veio, e essa ausência diz mais sobre esse homem do que qualquer processo judicial. O padrão que atravessa toda a trajetória de Netinho de Paula não é o da maldade calculada, é o da irresponsabilidade sistemática com as consequências das próprias escolhas. Quando agrediu Sandra Mendes, disse que ela havia provocado.
Quando socou o vesgo, disse que a pergunta havia sido desrespeitosa. Quando desviou o dinheiro público, alegou que não havia conduta irregular. Quando cassaram o mandato, disse que havia sofrido discriminação partidária. Quando o nome apareceu ligado ao PCC, disse que não sabia de nada. Em cada capítulo, a mesma estrutura: ação, negação, minimização, justificativa e nunca responsabilização genuína. O menino que perdeu a mãe aos 11 anos e viu o irmão ser assassinado por engano, aprendeu cedo que o mundo não é justo. Essa aprendizagem é real e documentada. Mas em algum momento entre a Coab e o Domingo da Gente, entre o primeiro mandato e as notas frias, entre o programa de televisão e os empréstimos com o PCC, essa dor de origem deixou de ser explicação e virou desculpa. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Hoje, Netinho de Paula tem 55 anos, 7 filhos, 9 netos e continua na música com o projeto Samba 90 Graus. Lançou o single Pretinho Carente em março de 2026, uma música sobre solidão e desejo por um relacionamento sincero. Não pode sair do Brasil sem autorização judicial. Não quitou a dívida com a mulher do rim em mais de 20 anos. Não ressarciu integralmente os cofres públicos. E o processo que envolve o PCC ainda corre, com seu nome citado, não como réu, mas próximo o suficiente para que a pergunta nunca vá embora. É a história de um menino que a vida destruiu cedo e que, quando finalmente teve o poder de construir, escolheu destruir os outros. Não de uma vez, não por maldade pura, mas por uma incapacidade crônica de colocar outra pessoa acima do próprio interesse. 7 filhos, 9 netos. 0 contas pagas com quem mais precisava receber. Mãe morta aos 11 anos. Irmão assassinado pela polícia. Casado aos 16. Vendendo doce em trem para sobreviver. A vida destruiu esse menino antes dele ter chance de escolher quem queria ser. O problema é que quando chegou a hora de escolher, ele escolheu errado sempre. Esposa agredida. Repórter socado ao vivo. Mulher constrangida a doar um rim e nunca indenizada. Dinheiro público desviado, mandato cassado, contas penhoradas, passaporte bloqueado, 2,5 milhões do PCC. A dor de origem explica, não desculpa. E enquanto Netinho de Paula lança músicas sobre solidão e desejo por amor sincero, a mulher que doou o rim ainda espera pelos 15 mil reais que a justiça determinou há mais de 20 anos. Deixa o like se esse documentário trouxe algo que você não sabia. Se inscreve no canal Vidas por Trás da Fama e ativa o sino para não perder o próximo. Me diz nos comentários de qual cidade e país você está assistindo e o que mais te surpreendeu nessa história. Até o próximo documentário.